E aí, pessoal, quem está falando aqui é o professor Clecinho, professor de Geografia do Brasil, a equipe do Impactus, e nós vamos dar continuidade aos problemas ambientais a respeito do desmatamento. Então, o desmatamento está ligado diretamente às queimadas. Então, agora eu vou falar a respeito das consequências das queimadas e outra consequência que é o processo de desertificação, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho das queimadas. Primeiro, as queimadas é um método totalmente primitivo, é uma técnica agrícola, né? Utilizada há muito tempo, muito tempo pelo ser humano, né? Isso desde o processo lá no Paleolítico, quando o ser humano ele descobre o fogo, então ele já vai utilizando o fogo como uma tentativa de limpeza de uma área, né? Mas aqui no Brasil, mais precisamente, a gente vai perceber essa técnica no período colonial, quando os portugueses chegam aqui para fazer a limpeza, para desbravar parte dessa vegetação, parte das florestas, né? Então, eles vão utilizar. E por que até hoje esse método é utilizado? Porque ele é um método simples e barato. Poxa, você não tem grandes gastos, né? Você simplesmente chega, coloca fogo, faz a limpeza, acabou, né? E a parte dessas queimadas, elas podem ser espontâneas, a gente não pode esquecer que algumas queimadas elas são espontâneas, mas também elas podem ser provocadas, né, pelo homem. Pode ser uma queimada antrópica que foi provocada pelo ser humano. Nós temos dois órgãos no Brasil que fazem um excelente levantamento a respeito das queimadas no nosso país, que é a Embrapa e o INPE. Eles utilizam imagens de satélite, né, e, por sinal, o INPE tem a tecnologia mais avançada, a mais avançada do mundo em relação ao monitoramento de queimadas. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor do INPE no ano de 2018 e o cara manja muito, ele tem muita coisa, muito material, as pessoas extremamente capacitadas. É fantástico o trabalho que o INPE realiza em relação ao monitoramento. Só que, aí eu questionei, e por que a gente ainda tem muitas queimadas? Ele falou, olha, o nosso trabalho é só monitorar, a gente mostra. E aí existem os órgãos competentes que devem fazer a execução. Vai ser as polícias florestais, o próprio Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente locais, no âmbito estadual e municipal. Eu falei, realmente é um grande problema. Então, quais as consequências que as queimadas elas podem trazer para a gente? Ela vai promover um desequilíbrio dos ecossistemas locais. Então, o ecossistema tinha um equilíbrio, tinha uma logística, né, totalmente natural, e a partir daí o que é que acontece? Eu tenho a queimada, que vai quebrar esse ciclo. E também pode provocar a diminuição da biodiversidade, né? Um dos maiores exemplos muito recente em relação às queimadas é o nosso Pantanal. Eu acho que no ano de 2020 bateu recorde em relação às queimadas no Pantanal e com objetivos secundários que ampliar a área de fronteira agrícola, utilizando para pastagem, caso criação de gado, utilizando para produção agrícola também com planta de soja. Então é um problemaço. Além disso, nós temos a emissão de poluentes. A fumaça que está sendo gerada na Amazônia e no Pantanal está indo bater, sabe onde? Na região sul do nosso país. Olha que problema, né? Então, existem pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios que vai se prejudicar, né, ainda mais, problema com as alergias, né, as rinites alérgicas, por aí vai. Então, tudo isso gera um grande problema. Além disso, nós temos os danos ao patrimônio público, seja ele público ou privado, dano ao patrimônio. Como assim, professor? Se liga. O cara tem uma cerca, essa cerca teve a queimada, ela foi danificada, dano ao patrimônio privado. Mas também nós temos uma rede elétrica. O fogo chegou e bateu na rede elétrica, pegou a rede elétrica, dando ao patrimônio público. E que isso gera toda uma despesa, gera toda uma logística para fazer o conserto, que não é legal. Além disso, nós temos uma contribuição para o aquecimento global. Claro, se eu tenho uma diminuição da vegetação, a diminuição da floresta, essas queimadas elas vão aumentar
a emissão desses gases, né, principalmente o gás carbônico, que vai ajudar a acabar com a camada de ozônio e contribuir para o aquecimento global. E também nós temos uma diminuição da fertilidade do solo a longo prazo. Observação. A curto prazo, as cinzas, elas provocam uma certa fertilidade a curto prazo, mas a longo prazo, nós temos uma perda dessa fertilidade e que, na maioria das vezes, não é entendido por essa população. E outro problema é o aumento da erosão, tá? A erosão também ela é agravada junto com o desmatamento com as próprias queimadas. Aqui eu trago uma foto exclusiva de uma aluna minha do Impacto Cursos, Neide, ela lá de Canapi, e ela mostrou um pouco do que a galera faz lá, né? Coloca fogo na caatinga para fazer carvão, como eu já tinha falado para vocês agora há pouco, beleza? E aqui eu trago uma foto fantástica que é a incidência de queimadas no ano de 2009, né, aqui no Brasil. Então, nós temos a região do Cerrado, como eu já tinha falado para vocês, vários focos de queimadas, e na região norte, que vem se agravando e se ampliando. Então, nós temos aqui já uma área altamente devastada, isso aqui tem toda uma influência da mineração também. E agora aqui o estado de Roraima, que nós temos o estado do Pará, o estado do Amazonas em menor grau, mas nós temos aqui, gente, o estado do Mato Grosso e Rondônia preocupante nível. Olha a situação aqui com as várias incidências de focos de queimadas no nosso país. Uma coisa, a queimada ela pode ser boa? Pode. Por quê? Porque alguns ecossistemas, como o Cerrado, naturalmente, ele já tinha as queimadas, mas não era essa queimada amplificada, não era nesse tamanho, não. Era queimada natural, queimava um pouquinho já. Então, você tinha toda uma retroalimentação desse ecossistema que vem sendo interferido agora com a ação humana. E aqui nós temos o próprio INPE. Se você vai lá no site do INPE, isso aqui é simultâneo, né? Você acompanha onde está os focos de incêndio nesse exato momento, que eu acho fantástico. Então, o INPE, junto com o Ministério do Meio Ambiente, ele promove isso aqui. Então, atualmente o Ministério do Meio Ambiente não quer estar financiando mais o INPE para não estar mostrando essas informações, que eu acho muito preocupante. Por quê? Porque o governo não quer mostrar onde nós estamos tendo queimadas. Então, nós temos que saber, né? E isso qualquer cidadão brasileiro. Esse mapa fui eu que peguei. Agora há pouco fui na internet, fui lá, e fiz um mapeamento, quero isso aqui, e ele me deu esse mapa com os focos de incêndios. Isso não só no Brasil, veja que todos os países da América. Então, nós temos no INPE a tecnologia mais avançada de acompanhamento de queimadas no mundo todo. Desmatamento de queimadas, o INPE, tá? O INPE é o cara, junto com satélites, ou estrutura de satélites, né? Fantástico, fornece esses dados para o mundo todo. E aí, nós temos um outro problema junto com o desmatamento e as queimadas, que é o processo de desertificação. Esse processo de desertificação ele pode ser de caráter antrópico, ou seja, provocado pelo ser humano, ou ele pode ser natural, né? Quando ele é natural, a galera chama de desertização. Então, esse processo natural, como ocorre esse processo natural? Então, pelo relevo, formação de regiões de soltamento. Como assim, professor? Nós temos uma cadeia de relevo, onde as massas de ar vêm se chocam com essa área, e essa outra área aqui não consegue ter umidade, não consegue ter chuva. E aí vai passando por um processo de desertização ou desertificação natural. Por exemplo, o nosso sertão nordestino. Então, naturalmente, ele tem essa potencialidade de se tornar deserto por conta das serras, né, do nosso relevo, que é uma região de sotavento. Só tem uma maior precipitação de um local em detrimento de outro. Já no mundo, né, no mundo todo, a maior parte dos desertos eles se encontram onde? Numa posição latitudinal acima dos 30 graus, né? Então, essa região de média latitude é uma região de alta pressão atmosférica, onde nós temos a dispersão dos ventos, né? E aí
tende a ser mais seca essa região, eles não recebem umidade, eles dispersam a umidade. E, além disso, nós temos a influência das correntes marítimas frias, por exemplo, a corrente de Humboldt, que provoca o surgimento do deserto do Atacama, a corrente de Benguela, que provoca o surgimento do deserto do Kalahari, a corrente do Golfo, que provoca o surgimento do deserto do Saara. Não é o caso do Brasil. Então, o Brasil ele não tem a latitude 30 e nem tem a influência das correntes marítimas. Consequentemente, naturalmente falando, uma região propícia a se tornar deserto vai ser o que? Vai ser o nosso sertão nordestino por conta do relevo. Tá? Mas, no Brasil e no mundo, esse aumento, esse processo de desertificação tem avançado por conta da ação antrópica. Então, nós temos o desmatamento, que eu já falei anteriormente, nós temos o uso inadequado do solo e a erosão. Então, tudo isso vai corroborar para que uma área se torne deserto. Essa área ela vai perdendo a capacidade de produção, ela vai perdendo seus minerais, ela vai perdendo os seus nutrientes, o solo vai perdendo os seus nutrientes, o que vai se tornando uma região desértica. Então, nós precisamos entender que o processo de desertificação ele é um fenômeno natural, mas que vem se agravando com a ação humana, ou seja, a ação antrópica, a ação antropogênica. Nós temos algumas áreas suscetíveis a esse problema, são áreas de clima árido, clima semiárido, subúmido, seco. No caso, no Brasil, nós temos o semiárido e o subúmido seco. Eu vou mostrar já no mapinha quais essas áreas são suscetíveis, né? Então, nesse caso do Brasil, nós temos o norte de Minas Gerais e o Nordeste, aquela região chamada de polígono das secas, ela é naturalmente suscetível a esse processo de desertificação. No entanto, áreas do Cerrado, no estado de Goiás, e áreas dos Pampas, no Rio Grande do Sul, têm sofrido bastante com a ação humana, a ação antrópica, que vem provocando o processo de desertificação. No Brasil, nós temos 13% do semiárido que se encontra em um estado totalmente irreversível. Nós não temos como essa área vai se tornar deserto, incluindo aqui no estado de Alagoas, no município de Pariconha. Nós temos uma pequena areazinha que já vem passando por um processo de desertificação totalmente irreversível, e nós temos outras áreas que está grave, né? Não está muito grave, mas está grave e que precisa de uma reação do poder público. E aqui eu trago uma área, veja, né? Eu acho que a própria imagem ela é autoexplicativa. Nós temos áreas que vêm passando por um processo de desertificação. Isso, ao longo do tempo, isso aqui é na região sul, é provocado pela arenização, tá? Então, a arenização também é um grande problema. Como nós temos um solo sedimentar, predominantemente arenoso, então vai perdendo a capacidade e se torna um deserto também. E aqui eu trago para vocês as áreas suscetíveis, né? As áreas semiáridas e as áreas subúmidas secas, que também são suscetíveis. Aqui é a área do polígono das secas. Então, toda a região, tanto do semiárido quanto do subúmido seco, corresponde a 16% do nosso território brasileiro, tá? E aqui nós temos as áreas que já está amplamente no processo, assim, muito grave, muito forte, né? Corresponde a mais de 120 mil quilômetros quadrados. Então, quanto os vermelhinhos aqui são áreas muito fortes. Né? Temos aqui o Rio Grande do Norte, temos o estado da Bahia, temos o Ceará. Então, várias áreas nós temos um estado muito forte de desertificação, e outras áreas nós temos forte e outras áreas moderadas. Mas todas essas áreas, elas têm. Existe a problemática que nós precisamos pensar em formas de reverter esse problema. Quais as consequências do processo de desertificação? Né? Nós temos problemas econômicos, nós temos a diminuição de produção de alimento, que essa galera normalmente é a produção de subsistência, a produção familiar, e além disso nós temos diversos problemas ambientais, entre eles a extinção de espécies endêmicas, que são espécies que só existem nessa região, e a partir de toda essa problemática, elas deixam de existir, ok? E aqui a gente finaliza mais uma aula de Geografia do Brasil
com o Clecinho e a equipe do Impact Cursos online para vocês.